como promover uma integração maior entre os municípios? De que maneira a União pode fortalecer um trabalho que já é feito em cada cidade? Olha, não é à toa que aqui no Paraná existe uma frente parlamentar de promoção municipalista e o coordenador da frente parlamentar é o deputado Luiz Cláudio Romanelli. Deputado, bem-vindo. Falar sobre um assunto importante que é a melhoria da gestão pública, eficiência, e isso se faz trocando figurinha, trocando experiência, né? Com certeza, né? Esse próprio encontro dos municípios paranaenses aqui, o Emupar, já é o segundo encontro. Nós temos feito eventos iguais a esse, né? O próprio governo do estado realizou um em fevereiro em Foz do Iguaçu também com todos os prefeitos e prefeitas para debater as políticas públicas que estão sendo implementadas. E esse evento aqui está com um foco mais específico em relação a alguns desafios das políticas públicas, né? Porque você tem discutido temas que são transversais. Eu sempre digo o seguinte, né? Nós temos hoje as ODS, que são, de fato, os grandes objetivos, quase que um plano de governo global, e você tem ferramentas para poder atingir esses índices nas mais diversas áreas de políticas públicas. E nós não podemos mais, quando passamos a conhecer a técnica e efetivamente, né, nós detemos o conhecimento, de ter amadorismo na administração pública. Então, de um lado, você tem a manifestação da população quando elege os seus governantes, seus prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vice-prefeitas, vereadores, vereadoras, como elege os seus deputados, governadores, mas nós temos que ter um corpo técnico permanente, qualificado, porque a administração pública ela está cada dia mais desafiadora e mais complexa. Então, nesse sentido, nós, quando criamos a Frente Parlamentar Municipalista na Assembleia, foi justamente para poder fazer uma interação maior entre, né, os municípios e o Estado. E aí, claro, por meio da Assembleia Legislativa. Nós criamos a Frente Parlamentar Municipalista, que apoia justamente associações de municípios e consórcios públicos, por iniciativa da Associação de Municípios do Paraná. A demanda foi da MP. E esse trabalho foi interessante, que houve uma grande adesão dos parlamentares. A frente tem tido um resultado muito importante do ponto de vista de realização de audiências públicas e reuniões ordinárias, tratando os mais diversos temas. De forma também correlata, a gente tem tratado muito um tema que tem preocupado a todos, que é essa reforma tributária, o impacto que ela vai ter nos municípios paranaenses. Nós, com a deputada Márcia Sulac e o deputado Evandro Araújo, nós criamos um grupo de trabalho dentro dessa atividade e ficamos muito preocupados, ou seja, as cidades que perderão muitos recursos. A Araucária, aqui, né, na região metropolitana, é um exemplo, a cidade de Toledo é outro, e assim por diante. Nós ainda não temos uma clareza absoluta do impacto da reforma tributária no sistema de receitas dos municípios, do próprio Estado e também da União. Há muita dúvida sobre isso, até porque no Brasil, você sabe, o nosso sistema é regressivo. O fato concreto é assim, nosso imposto está muito focado no consumo, não é? E, ao mesmo tempo, nós quase nada cobramos sobre lucros e dividendos, né, com exceção da pessoa jurídica ou da pessoa física que tem um desconto assalariado do imposto de renda. Que, aliás, o governo toma uma medida importante essa, de isentar de quem ganha até R$5.000. Isso aí, na minha avaliação, vai ser um grande impacto favorável na economia. Mas, indiscutivelmente, sim, ou você transfere, de fato, a carga tributária para quem precisa e deve pagar imposto, ou nós vamos continuar com alíquotas muito altas no consumo. E aí é muito injusto, porque você iguala a todos. Tanto quem tem capacidade contributiva e de aquisição, como também, obviamente, né, do trabalhador, da trabalhadora. E aí você, claro, tem produtos que você fez, como aqui do Paraná e outros estados, mas o Paraná é um exemplo nisso. Nós desoneramos a cesta básica, reduzimos impostos de muitos segmentos, né? Eu sempre digo, muitas vezes do setor produtivo, é isso que eu me questionando, porque a alíquota modal do ICMS de Santa Catarina é menor que a do Paraná. A alíquota de 17%, a alíquota lá. E a nossa aqui é uma alíquota de 19,5%. Mas qual que é a grande diferença? Aqui no Paraná, nós estamos arrecadando
25% a menos que Santa Catarina, proporcionalmente à população que nós temos. Por quê? Porque o Paraná incentiva muito, e não é à toa que nós estamos batendo o recorde de crescimento da economia, porque nós incentivamos muito as nossas cadeias produtivas. E com isso você tem uma redução da base de cálculo do imposto, você tem crédito tributário, o crédito presumido, que reduz também o pagamento de imposto. Então você incentiva a cadeia produtiva. Então o resultado final da arrecadação é menor, proporcionalmente. A carga tributária do paranaense é menor, mas é para incentivar a geração de emprego e renda, que o Paraná tem batido recordes nacionais sucessivos, até por conta dessa política. Claro que ela já foi adotada já há bastante tempo, que vem pelo menos desde o governo Requião, de uma forma que ela tem avançado muito nisso, e ao mesmo tempo, nesse período do governo Ratinho Júnior, nós tivemos uma boa gestão dessa questão tributária. O Paraná, de um lado, é gerido de forma austera, e de outro lado, nós temos, enfim, as condições de fazer com que o Paraná sempre possa progredir e prosperar mais do que os outros estados da federação, né? Inclusive, a gente conversava com o secretário de Planejamento, Ulisses Maia, que trouxe, né, esse dado de que o Paraná, em fevereiro, cresceu 8,1%, superando essa média, aliás, quase que dobrando a média nacional. Deputado, eu pergunto ao senhor com relação a algumas pautas que estão sempre em evidência. Por exemplo, habitação. É um problema de muitas cidades. Como tratar e lidar com esse tema, criação de consórcios, em outras pautas, saúde, educação, de que maneira esse modelo pode dar certo? Aliás, já vem dando certo em muitas localidades aqui. Eu entendo assim, no Brasil, o Brasil é um dos poucos países do mundo que o município é a unidade federada. A grande parte do mundo inteiro, o município ele é um departamento de uma província, de um estado. Isso faz com que o município quase não tenha autonomia. E no Brasil falta justamente um diálogo interfederativo, né? E eu entendo que a grande ferramenta que a gente tem para poder construir essa solução é através de consórcios públicos, consórcios inclusive multifinalitários. Nós temos um consórcio que todos conhecem bem, que é o da área da saúde. Os consórcios eles são fundamentais para poder fazer a gestão do Sistema Único de Saúde, mas ao mesmo tempo nós temos outros consórcios para poder elaborar projetos, fazer as boas parcerias com o governo do estado, apoiar os municípios. O município pequeno não tem condições de ter área de engenharia, arquitetura, de profissionais de outras áreas. O consórcio pode contratar inclusive empresas especializadas para desenvolver os projetos. Então, o consórcio, na minha avaliação, é um tema que a gente tem que incentivar no Paraná. O outro ponto que eu estou chamando a atenção, pela Frente Parlamentar Municipalista, é a necessidade de nós implantarmos aquilo que nós já temos, que é um Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. O que acontece? Todos os programas habitacionais hoje, nós fundamentalmente dependemos do governo federal, Ministério da Cidade, Secretaria Nacional de Habitação, Caixa Econômica Federal, que é o operador disso. No Paraná nós temos uma grande empresa de habitação, que é a Coapar, que aliás vem sendo muito bem gerida pelo Jorge Langer. Porém, nós estamos atendendo uma faixa de renda que está acima daquela que é prioritária, porque nós estamos com um déficit de quase 500 mil unidades, e o déficit é para quem ganha até 2 salários mínimos. Então, o que nós estamos propondo? O município pequeno hoje não está conseguindo construtora para executar a obra da unidade habitacional. O que nós queremos é descentralizar os recursos, fazer como a gente já faz na área da saúde, na área da assistência, que nós conseguimos fazer isso e está dando super resultado. Na área da educação também tem dado resultado, mas o que é? Fazer transferência de fundo a fundo. Ou seja, o município vai desenvolver um programa, olha, eu vou construir 15 casas para acabar aqui com as pessoas que moram em situações precárias do município. Você define o valor e a prefeitura é que vai fazer a construção das unidades, seja contratando uma empresa ou comprando material de construção diretamente pelo fundo, um fundo municipal também, contratando a mão de obra local. Você pode reduzir o custo, inclusive, da produção, e nem precisa ficar muito preso nos padrões da Caixa Econômica. Hoje, por exemplo, a Caixa exige laje em 100% da unidade habitacional. Ora, com telha cerâmica, que foi uma inovação que eu trouxe em 91, quando nós banimos a telha de cimento, de fibrocimento, amianto, e é tudo de cerâmica.
com um bom forro, você resolve o problema da casa. Então, isso, obviamente, reduz o preço da construção da casa. Então, eu acho que essa questão dessa política, de uma transferência de fundo a fundo na área da habitação, para município pequeno é a grande solução que a gente tem. Nós temos que retomar um processo que possa dar uma solução. Isso já nessa gestão, deputado, o senhor acredita que em quanto tempo é possível implementar isso? Eu entendo assim, é que tem que se transformar numa política de governo, né? Ou seja, obviamente nós dependemos de uma decisão. Eu estou propondo, eu fiz a proposta ontem na abertura, quando fiz a fala em nome da Frente Parlamentar Municipalista. Obviamente foi uma pauta que eu tratei junto com a Associação de Municípios do Paraná, nós discutimos o tema e colocamos, porque o nosso objetivo é levar essa proposta de uma forma bem formatada para o governo do Estado, para que o governador Ratinho, que tem feito investimentos muito robustos em habitação, e nós temos recursos para fazer isso, que ele possa colocar os recursos dentro do fundo estadual. A gestão do fundo é da Coapar, a coordenação é da Coapar, que fala toda a orientação técnica, mas a execução na ponta é responsabilidade do município. Eu entendo que com isso nós vamos conseguir avançar muito com os programas habitacionais aqui no estado do Paraná, atendendo justamente quem mais precisa, né? Além de tudo aquilo que já está acontecendo e muito positivo. Para encerrar, deputado, eu pergunto para o senhor, hoje, de maneira, observando a nossa realidade aqui no Paraná, municípios, a maior parte, 80%, municípios com menos de 20 mil habitantes, muitas vezes são prefeitos que têm dificuldade. Aliás, muitas vezes não, na maioria das vezes, prefeitos que têm dificuldade, questão de orçamento, de investimento. Infelizmente, quando a gente olha, é um funil, né? A parte da verba que chega ao município para que ele possa investir. Mas, por mais que exista uma articulação política, uma necessidade de muitos prefeitos que venham, que batam no gabinete do senhor, do governador, que haja essa mobilização, é preciso documentar, botar no papel, atender a uma metodologia para que esse recurso chegue, porque senão não vai chegar nunca mesmo. Claro, você tem que ter, de fato, ferramentas institucionais. Eu digo sempre o seguinte, que assim, os governos, cada um tem um foco, tem uma forma de fazer as coisas. Mas nós temos que sempre trabalhar na questão da institucionalidade. Semana ainda eu discutia com o presidente do IDR, né, que é a fusão do IAPAR com o EMATER, e do CPRA, que é o Centro Paranaense de Agroecologia. Há uma proposta lá de poder descentralizar a ação da agroecologia, que é muito importante. Mas eu tenho muito receio, no seguinte sentido, quando você perde essas ferramentas que institucionalmente têm como foco tratar determinado tipo de política pública. Exemplo, a agricultura orgânica, né, é um desafio grande, mas nós estamos avançando. Então, de repente, você tem que tomar muito cuidado para não perder os seus pesquisadores e perder tudo aquilo que você está desenvolvendo. Então, você tem que ter, de fato, quando o Paraná optou por manter a sua companhia de habitação, a Coapar, depois de um governador ter tentado extinguir lá atrás. Mas nós conseguimos manter a Coapar e é hoje das poucas empresas estaduais na área da habitação, nós temos uma ferramenta importante de gestão das políticas habitacionais. E o Paraná é diferenciado justamente por isso. Nós temos o programa Casa Fácil, tem o Morar Legal, nós temos os programas de regularização fundiária, que inclusive muitos deles nós criamos lá atrás, que vão tendo outros nomes, mas é que vão atingindo o resultado. E essa área da moradia é uma questão muito importante, porque é justamente a população mais pobre que mais sofre com essa situação, né? E o desafio nosso, para não ter invasão, ocupação irregular, como nós temos Curitiba, Metropolitana e tantas outras cidades, tem que ter política habitacional. Ou você vai fazer política habitacional, ou o povo vai, de fato, ocupar áreas, né? Aliás, tem um debate sobre invasão e ocupação, né? Na verdade, quem definiu que o termo é ocupação não sou eu. Foi o STJ que disse que é ocupação e não invasão. Tem alguns que ficam irritados, né, que querem falar, é invasão. A verdade é que o fato concreto é que as decisões, enfim, esses conceitos são conceitos até constitucionais e a gente tem que tratar com eles, né, de uma forma que a gente possa resolver ter política pública que caracterize-se pelo bom senso, pelo resultado, pela melhoria da qualidade de vida das pessoas, né?
é fugir desse debate ideológico, coisa que o governador do Paraná, o Ratinho Júnior, tem conseguido fazer. Que debate ideológico não leva a gente a lugar nenhum, né? É só o histerismo no microfone que, entre nós aqui, não resolve o problema da vida de ninguém. É isso aí. Tá aí o deputado Luiz Cláudio Romanelli, coordenador da Frente de Promoção Municipalista, conversando conosco aqui no Conversa Pública. Obrigado, deputado. Eu que agradeço. Um abraço, sucesso a vocês e parabéns por estar aqui diretamente do EMUPAR, transmitindo, fazendo esse podcast aqui. Acho fantástico isso, ouvir os prefeitos, os protagonistas aí do municipalismo do Paraná e do Brasil, das pessoas todas que estão participando. Parabéns à Jovem Pan, a RIC, né? Sempre de forma muito atuante aqui no nosso estado. Parabéns. Obrigado, deputado.